A novela A Próxima Vítima. Tá, primeiro vamos organizar o cenário aqui. Tá, pode valer. Foi, Danny Boy. Faz aí o vídeo. Eu tenho que ir pra viagem de negócio. Tchau, meu amor. Eu tenho que viajar. Pra onde tu vai, Kleber? Eu tenho que pegar um avião agora. Mas já você disse que não ia para o Rio de Janeiro. Eu tenho que ir numa viagem de negócio. Vou pegar o elevador. Tá, eu tenho que ir para uma reunião urgente lá na recepção. Por favor, eu tenho que ir para reunião urgente, Kleber. Você vai ter que ficar sozinho. Tudo bem, eu tenho que ir. Tá, Kleber? Me liga se acontecer alguma coisa. Tá, sim. Elevador. Você por aqui? Eu tenho ido para o Rio de Janeiro, uma viagem de negócio. Vem comigo. Que doença. E assim morre o Danny Boy. Morreu?